Bom dia, pessoal. Eu irei falar um pouco sobre o que são os biomateriais. Ao nos depararmos pela primeira vez com essa palavra, a gente pode pensar que eles têm alguma relação com a natureza, com a ecologia, ou até mesmo com materiais biodegradáveis. Entretanto, apesar de alguns deles terem essas características, por exemplo, serem biodegradáveis, a sua principal distinção é que eles são materiais que, ao entrar em contato com sistemas biológicos, ou seja, por exemplo, o corpo humano, eles evitam ou minimizam respostas negativas por parte do organismo, por parte do sistema, promovendo uma biocompatibilidade. Por causa dessa característica, por causa dessa definição, eles são usados nos dias atuais, principalmente na medicina, para ou curar lesões e doenças, ou até mesmo para desempenhar certas funções, por exemplo, usando próteses, desempenhando certas funções biológicas. Muitos podem ter a ideia incorreta de que o conceito de biomateriais é algo exclusivo da modernidade. Entretanto, existem vestígios, provas de que esse conceito data desde a antiguidade. Um exemplo ocorreu com os povos egípcios, que, como é mostrado no slide, criou um protótipo de um dedão, utilizando diversos materiais naturais que eles conseguiram na época. Mas o importante é que o conceito em si já estava presente há centenas de anos, milênios, que só foi se desenvolvendo com o tempo para chegar no patamar que está hoje. Partindo deste exemplo do conceito de biomateriais na antiguidade, eu iria falar um pouco sobre as suas classificações. Entretanto, vale ressaltar primeiro que existem diversas classificações para os biomateriais. Eu irei começar tratando de uma específica, a classificação que leva em consideração a composição do biomaterial. Nesta classificação, existem três tipos de biomateriais: os metais, as cerâmicas e os polímeros. Eu irei começar falando sobre a classe dos materiais metálicos. Eles possuem duas principais características: a de deterem boas propriedades mecânicas e de deterem uma alta resistência ao impacto. Eles geralmente, no âmbito da saúde, são usados em tecidos rígidos. E exemplos deste uso de biomateriais metálicos são as próteses, as placas de titânio e implantes dentários. Nesses casos em que é usado no corpo humano, em sistemas biológicos, deve-se tomar certos cuidados, que são eles: verificar se esses metais possuem uma boa biocompatibilidade, ou seja, apresentarem baixa taxa de rejeição, e apresentar uma boa resistência à corrosão. Os principais representantes dessa classificação são as ligas de titânio e o aço inox. Agora, eu irei falar sobre as cerâmicas. As suas principais aplicações são a reconstrução odontológica e maxilofacial. Isso ocorre devido às suas duas vantagens, suas duas características, que são a sua resistência ao desgaste e a sua estabilidade em ambientes ácidos, que auxilia principalmente na questão odontológica. Em contraponto, as cerâmicas, como qualquer outro material, possuem certas desvantagens, que são a ausência de microporosidades, o que dificulta o crescimento celular em seu interior, e, ao contrário dos metais, que elas possuem uma baixa resistência mecânica. Agora, eu irei falar sobre o último tipo, os polímeros. Eles são os mais utilizados, principalmente devido ao seu baixo custo, ou seja, sua fácil fabricação, e pelo fato deles terem propriedades variadas. Como assim? Numa situação específica, vai exigir um polímero específico que vai ter uma característica específica. São bem variados os tipos de polímero e as suas características. Entretanto, eles possuem características centrais em basicamente todos os polímeros. Essas características são uma baixa densidade, uma alta flexibilidade e a capacidade de biodegradação. Eu irei falar agora brevemente sobre uma outra classificação dos biomateriais. Essa classificação, diferentemente da outra, leva em conta a compatibilidade dos biomateriais com os tecidos adjacentes a eles. Existem quatro tipos: os bioativos, os bioinertes, os bioabsorvíveis e os biointolerantes. Os bioativos, como o nome já diz, eles, ao entrarem em contato com os tecidos naturais, sofrem reações. Essas reações podem permitir a formação de tecidos na superfície e, às vezes, favorecer alguma regeneração ou a fixação de implantes. Os bioinertes, também como o nome já diz, são biomateriais que, apesar de haver um certo contato com os tecidos, eles não sofrem nenhuma reação, são estáveis. Os bioabsorvíveis, por outro lado,
eles, ao entrarem em contato com o organismo, depois de um tempo, são solubilizados, são degradados, são absorvidos. Já os biointolerantes, diferentes dos outros anteriores, eles não entram em contato direto com o organismo. Existe uma camada de tecido mole que separa os dois. Bom dia pessoal, vou falar aqui um pouco sobre biocompatibilidade e interação tecidual e também sobre tipos de implantes e aplicações clínicas. Biocompatibilidade é a capacidade do material de desempenhar sua função no organismo sem causar efeitos biológicos indesejados. Por exemplo, na história da biocompatibilidade, primeiro eles usavam para implantes materiais como ouro, prata, marfim, só que muitos desses implantes falhavam porque provocavam infecções, inflamações ou rejeição pelo organismo. Esses resultados serviram de estudo e foram a base para os materiais que a gente tem hoje, que têm a capacidade de desempenhar uma função no corpo humano com uma resposta biológica adequada e sem efeitos colaterais significativos. Quando o implante é colocado no corpo, ocorre o que chamamos de interação tecidual. Essa interação corresponde à resposta dos tecidos ao material implantado. Inicialmente, o organismo desencadeia uma resposta inflamatória que faz parte do processo normal de cicatrização. Inflamação, a gente sabe que é a resposta natural do corpo a um corte, lesão, etc. Diferente de infecção, onde tem agentes externos como bactérias, fungos, etc. Aí, dependendo das características do material, essa inflamação pode evoluir para uma integração bem-sucedida ou para complicações como rejeição, fibrose excessiva ou infecção. Vários fatores influenciam a interação tecidual, como a composição química do material, sua rugosidade superficial, seu formato e até mesmo o local onde será implantado. Por isso, o desenvolvimento de biomateriais exigem testes rigorosos antes da sua aplicação clínica. A gente vê bem isso no caso do titânio, por exemplo, que é um dos materiais mais usados como prótese em várias áreas. O titânio é amplamente utilizado porque, quando reage com o ar ou fluidos corporais, forma naturalmente uma camada protetora de óxido de titânio. Essa camada é resistente à corrosão e é compatível com os tecidos biológicos. Além disso, existem técnicas de modificação superficial que aumentam sua rugosidade microscópica, favorecendo a adesão de células ósseas e promovendo ósseo-integração. Essas características permitem uma melhor união entre o osso e o implante, aumentando sua durabilidade e seu desempenho clínico. O titânio não se liga ao osso diretamente. Sua superfície forma uma camada estável de óxido de titânio que atrai os íons cálcio e fosfato do organismo. Com o tempo, forma-se uma camada mineral semelhante ao osso, permitindo que o tecido ósseo cresça diretamente sobre o implante e estabeleça uma união extremamente firme. Esse processo é conhecido como ósseo-integração. Os implantes biomédicos podem ser classificados em várias categorias: implantes ortopédicos, implantes odontológicos, implantes cardiovasculares e implantes neurológicos. Os implantes ortopédicos são utilizados para substituir ou reparar estruturas ósseas e articulares, como próteses de quadril, próteses de joelho, placas e parafusos. Geralmente são fabricados com ligas metálicas resistentes, como titânio e aço inoxidável. Nessa foto vocês podem ver uma prótese de titânio para o joelho. Os implantes odontológicos são utilizados para substituir dentes perdidos, por exemplo. O titânio é amplamente empregado devido à sua excelente capacidade de ósseo-integração, ou seja, de se unir ao tecido ósseo de maneira estável. Os implantes cardiovasculares incluem stents, válvulas cardíacas artificiais e enxertos vasculares. Esses são dispositivos que auxiliam no tratamento de doenças cardiovasculares, melhorando o fluxo sanguíneo e a função do sistema circulatório. Na foto vocês veem um stent, que é um tubo colocado dentro de uma artéria para impedir ela de se fechar, que é muito usado em problemas cardíacos. Existem também implantes neurológicos, como eletrodos cerebrais e estimuladores neurais, utilizados no tratamento de determinadas doenças neurológicas. Nessa foto podemos ver lentes intraoculares implantadas após cirurgias de catarata, que é um uso na oftalmologia. Todas as aplicações clínicas dos implantes biomédicos são extremamente importantes para a medicina moderna. Eles permitem restaurar funções perdidas, substituir tecidos danificados, corrigir deformidades e melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes. A biocompatibilidade é um requisito fundamental para o sucesso dos implantes biomédicos. A interação entre material e tecido garante maior segurança e durabilidade dos dispositivos implantados. E com os avanços tecnológicos, novos biomateriais continuam sendo desenvolvidos, ampliando as possibilidades de tratamento e contribuindo para uma medicina cada vez mais eficiente e personalizada. Agora eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre os tipos de implantes e aplicações clínicas.
Os implantes ortopédicos que eu já citei podem ser próteses articulares, placas e parafusos, hastes intramedulares e fixadores externos. As próteses articulares são implantes biomédicos projetados para substituir parcial ou totalmente uma articulação danificada, restaurando a mobilidade, reduzindo a dor e melhorando a qualidade de vida do paciente. A prótese de quadril, por exemplo, é uma das cirurgias mais realizadas no mundo. Ela substitui a cabeça do fêmur e a parte da bacia onde o fêmur se encaixa. Os materiais usados podem ser metálicos, poliméricos ou componentes cerâmicos. Dos materiais metálicos, os mais usados são titânio, liga de cobalto cromo ou aço inoxidável cirúrgico. Titânio já falei um pouco, agora liga de cobalto cromo é um dos mais usados em odontologia. Essa liga não é o material do pino inserido no osso, e sim usado na estrutura interna de próteses fixas e próteses removíveis. Esse material é colocado e depois o dente vai ser reconstituído usando resinas por cima. Já o aço inoxidável cirúrgico é uma liga amplamente utilizada devido à sua resistência mecânica, resistência à corrosão e custo relativamente baixo. O aço mais utilizado em implantes é o 316L. Sua composição inclui ferro, cromo, níquel, molibdênio e pequenas quantidades de manganês e silício. Ele é inoxidável porque o cromo da liga reage com o oxigênio do ambiente ou dos fluidos corporais, formando uma camada de óxido de cromo. O L do 316L significa low carbon, ou seja, baixo teor de carbono, o que reduz a corrosão intergranular. Corrosão intergranular é a corrosão que ataca as bordas dos grãos cristalinos de uma liga metálica. O interior permanece intacto, mas as fronteiras vão se enfraquecendo, o que gera problemas futuros. Esse material é muito utilizado, mas em termos de biocompatibilidade ele é inferior ao titânio. Uma diferença entre ele e o titânio é que a camada de óxido de titânio é muito estável e quimicamente inerte, já a camada de óxido de cromo é menos estável no longo prazo. Outra diferença é que com o tempo pode haver liberação de íons por parte do material, e o titânio libera quantidade muito menor. E a diferença mais importante é que o titânio tem melhor osteointegração, porque a superfície do titânio favorece a aderência de proteínas, fixação de osteoblastos e formação da matriz óssea, ou seja, o osso cresce sobre a superfície do titânio. Já o aço inox fica envolvido por uma camada de tecido fibroso que não tem uma integração óssea tão eficiente. Agora sobre os materiais poliméricos. Um polímero é uma macromolécula formada pela repetição de unidades menores chamadas monômeros. Os materiais poliméricos são polímeros utilizados devido à sua leveza, flexibilidade, facilidade de fabricação e boa compatibilidade com os tecidos biológicos. Suas principais vantagens são a baixa densidade, boa resistência química, facilidade de moldagem, flexibilidade e menor custo. Suas desvantagens são menor resistência mecânica, maior desgaste, possível degradação no organismo, menor resistência a altas temperaturas. Os mais utilizados são o UHMWPE, polietileno de ultrapeso molecular, muito usado em próteses de joelho de quadril como superfície de deslizamento entre componentes metálicos. O PMMA, polimetil metaacrilato, conhecido como acrílico médico. Ele é eficiente em fixar próteses ao osso, sendo usado como cimento ósseo em próteses cranianas e lentes intraoculares. O silicone, muito escolhido devido à flexibilidade, pode ser quimicamente estável e ter boa tolerância biológica. Usado em implantes mamários, próteses faciais, tubos médicos e catéteres. PTFE, conhecido como Teflon, politetrafluoretileno. Tem elevada resistência química e atrito muito baixo, usado em enxertos, catéteres e revestimentos biomédicos. PLA e PGA, polímeros biodegradáveis. Sua característica principal é a de serem degradados pelo organismo ao longo do tempo, o que os torna ideais para aplicações como fios de sutura absorvíveis, sistemas de liberação de medicamentos e engenharia tecidual. Esse sistema é mais eficiente, pois o fármaco vai ser liberado gradualmente, de acordo com a degradação do polímero. Esses polímeros também são usados em próteses, catéteres, válvulas cardíacas, lentes intraoculares, suturas cirúrgicas, implantes mamários e engenharia de tecidos. Com isso, a gente pode ver que a engenharia dos materiais está intimamente ligada ao avanço da tecnologia dos implantes, já que a escolha do material está totalmente ligada às aplicações, às propriedades mecânicas exigidas e à interação com o organismo. Vamos falar sobre os desafios dos implantes. Bom, o primeiro que eu trago é a fratura. Aqui eu tenho um exemplo de um implante dentário. Sim, os implantes eles estão constantemente ali sendo submetidos a forças, a cargas, e essas cargas, se houver alguma diferença, alguma imperfeição no implante, vai criar microfissuras que, com o decorrer, aqui como é um exemplo do implante dentário, conforme a pessoa vai mastigando,
o implante pode se romper, fraturar, e isso vai causar ali um problema no implante da pessoa. Então, o material do implante tem que ser levado todo em consideração, assim como a sua forma tem que ser levada em consideração para cada pessoa, para evitar as fraturas. Outro problema é a bioincompatibilidade. Bom, mais uma vez eu trago aqui uma imagem de um implante dentário, mas sim, o implante, quando ele é colocado no sistema humano, né, no nosso sistema, ele tem várias ali reações bioquímicas que acontecem em volta dele e que, se o material dele não for bem planejado, ele vai acabar ali oxidando, vai acabar soltando ferrugem, então vai acabar inflamando e o corpo vai tentar expulsar esse implante. Então o material dele tem que ser todo planejado, ele tem que ser biocompatível com cada paciente para evitar que o corpo humano rejeite aquele implante, certo? E um dos problemas aí que é mais sério é a atrofia óssea. Porque uma pessoa que sofre ali uma lesão no osso e ela precisa substituir ou precisa revestir aquele osso com uma placa de metal, ela precisa ser constantemente verificada pelos médicos, porque quando você reveste o seu osso com uma placa de metal, aquele osso vai parar de fazer a atividade dele e ele vai acabar atrofiando, ele vai acabar, pela perda de estímulo, ele vai acabar perdendo volume, massa, vai ficando menor, e como ele não foi calculado para o osso menor, ele foi calculado para o osso antes dessa atrofia, vai acabar criando uma folga entre o implante e o osso. Isso pode fazer com que o implante se mexa, e isso cause dor ou mais inflamação, e aí a pessoa vai ter que fazer uma nova cirurgia para reajustar esse implante. Então, na hora de fazer um implante, você tem que deixar ali calculado uma interação entre o implante e o osso para que o osso não perca 100% da sua atividade. Ele não pode ficar totalmente inerte, porque senão o osso vai atrofiar e vai criar uma folga entre o implante e o osso. E agora, para biomateriais inteligentes, eu trago aqui mais 3 exemplos. O primeiro deles é a liga de memória. Bom, ligas de memória são ligas metálicas que mudam a sua forma e assumem a forma verdadeira delas, ou a forma que elas foram treinadas, digamos assim, para assumir, diante de algum estímulo. Nesse caso, temos aqui uma liga que é como uma teia ou uma rede, que ela é compactada até que ela vira um tubo muito fino, e ela é inserida dentro da artéria e o calor do sangue faz com que ela expanda, porque a forma dela, para a qual ela foi treinada, é maior, e no que ela expande com o calor do corpo humano, ela desentope a artéria. Então, são ligas que elas têm uma forma verdadeira, mas que você pode modelar ela para que, quando ela entre em contato com algum estímulo, nesse caso é o calor, ela expanda ou volte para sua forma original, e assim você vai conseguir introduzir ela e fazer com que somente dentro do corpo ela assuma a forma que você precisa. Outro exemplo são os polímeros responsivos. São basicamente como teias ou espumas de polímeros que são introduzidas dentro do corpo e, diante de estímulos bioquímicos, eles se expandem ou liberam substâncias que eles armazenam. Então você pode armazenar antibióticos dentro desses polímeros, e quando ele receber um estímulo de que o corpo está precisando daqueles antibióticos, ele vai expandir, vai liberar aqueles antibióticos e vai servir como uma medicação automática do corpo, certo? Assim como você tem anticorpos que agem contra doenças, para pessoas que têm deficiências desses anticorpos, os polímeros responsivos servem como anticorpos ambulantes pelo corpo, e aí quando você precisa, eles se expandem e liberam esses anticorpos, antibióticos, etc. Bom, e um dos mais interessantes são os materiais piezoelétricos e biocerâmicas. Bom, basicamente são materiais de cerâmica, mas cerâmica biocompatível com o corpo, e elas têm uma resposta elétrica. Então, quando seu cérebro emite ondas elétricas pelo sistema nervoso que precisam que o corpo desenvolva certa ação, como mexer as mãos, por exemplo. São impulsos elétricos. Eles reconhecem esses impulsos e ajudam em implantes avançados, né, como implantes para membros que foram trocados, ou mesmo, como foi dito antes, implantes para cargas ósseas. Eles reconhecem os impulsos elétricos do seu sistema nervoso e desempenham aquela função no lugar do membro que ele está substituindo. Então, esses materiais biocerâmicos piezoelétricos, eles podem ler os seus impulsos nervosos e exercer aquela função no lugar dos seus membros. Então, é isso. E essa foi a nossa apresentação. Espero que todos tenham gostado e que tenham aprendido algo com esse vídeo, que foi feito com bastante estudo e dedicação, para que o assunto fosse abordado por completo sobre implantes e sobre tudo o que os envolve, tanto a sua concepção, como as suas inovações, como as suas dificuldades. Tudo foi estudado e espero que tenha sido muito bem apresentado para vocês.